O presidente russo Vladimir Putin. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, mandou um recado. E deixaram mais de 30 mil sem energia. Imagine um império que se orgulhava de ser o maior exportador de energia do planeta. Agora implorando por calor. O país que usou o frio como arma contra seus inimigos no passado. Agora tremendo de frio dentro de casa. Nas ruas cobertas de neve, o vapor que escapa dos canos estourados não é mais símbolo de progresso soviético. É o suspiro de um sistema em colapso. Este é o inverno em que a Rússia, a nação que tentou fazer a Ucrânia congelar, está sendo congelada por si mesma. Nos próximos minutos aqui na Ótica Militar, você vai entender como isso tudo está acontecendo. Como decisões tomadas em salas douradas do Kremlin transformaram cidades inteiras em puro gelo. Nos arredores da cidade de Moscou, na Rússia, o cenário parece saído de um filme pós-apocalíptico. Prédios congelados por dentro, janelas cobertas de gelo, famílias dormindo com roupas de inverno dentro de casa. As imagens que circularam nas redes sociais pelos moradores da Rússia chocaram o mundo. Штаб на месте со вчерашнего дня, синяя палатка. Результата 0. Дом промерзает. Окна 5 января в 10:00 выглядят так. У нас снег и лед в квартире. Em Podolsk, uma cidade a poucos quilômetros da capital, transformou-se num monumento de gelo. O que antes eram apartamentos quentes se tornaram cavernas brancas, paredes congeladas, encanamentos explodidos, escolas fechadas, hospitais sem aquecimento. O frio que já matou exércitos inteiros em guerras passadas, agora estava derrotando o próprio povo russo. Mas isso não foi um acidente. Foi o resultado direto de escolhas. De uma guerra que drenou não apenas recursos, mas o próprio calor de dentro da Rússia. Tudo começou com uma decisão de orçamento. Em 2025, o governo russo anunciou um novo orçamento federal, e nele estava o início de uma catástrofe. O setor de habitação e serviços públicos, responsável pelo aquecimento, água e infraestrutura, sofreu um corte brutal de 43%. O orçamento caiu para 506 bilhões de rublos. E como se isso não bastasse, já havia um novo corte de 25% planejado para 2026, reduzindo ainda mais a verba. Enquanto isso, o orçamento militar disparou para níveis inéditos desde a Guerra Fria. Mais de 17 trilhões de rublos, cerca de 170 bilhões de dólares. Foram destinados à defesa e segurança interna. Em outras palavras, o Kremlin escolheu tanques em vez de tubos de aquecimento, mísseis em vez de encanamentos. E o resultado dessa escolha está sendo sentido agora, dentro das casas russas, em cada respiração que se transforma em vapor. Os números são assustadores. Mais de 43 regiões em todo o país ficaram sem aquecimento, eletricidade e água no último inverno. Das cidades de Podolsk a Novosibirsk, regiões inteiras mergulharam no caos. Em Novosibirsk, 14 mil pessoas ficaram sem aquecimento em 237 prédios. Em Lipetsk, 10 mil em mais de 280 edifícios. Em Saratov, centenas de escolas e hospitais tiveram de fechar as portas. O sistema de aquecimento que falhou abastecia uma antiga fábrica de munições, convertida parcialmente em caldeira para a cidade, ou seja, uma instalação feita para aquecer as linhas de produção de guerra. Não conseguiu aquecer o povo. Durante dias, 150 mil pessoas ficaram presas em apartamentos congelados, com temperaturas internas abaixo de zero. As janelas começaram a congelar por dentro, e os encanamentos tomados pelo gelo explodiram um a um. A cena era surreal. Cidadãos russos acendendo fogueiras em frente a seus prédios para não morrer de frio. Famílias inteiras passando a noite dentro de carros, com o motor ligado, tentando sobreviver. O som dos canos estourando misturado ao vento parecia o eco de um império rachando. Mas como o país mais frio do mundo, que deveria estar 100% preparado para lidar com o inverno, chegou a esse ponto? A resposta começa há décadas, com o legado de uma infraestrutura construída lá atrás, na era soviética. Nos anos 1950 e 1960, a União Soviética ergueu uma rede colossal de encanamentos, dutos e caldeiras. Um sistema que se estendia por centenas de milhares de quilômetros. Era o coração pulsante da civilização soviética. Mas como todo coração, precisava de manutenção constante. E quando a União Soviética caiu, esse sistema foi abandonado à própria sorte.
Durante os anos 1990, o país mergulhou no caos econômico. Os fundos destinados à manutenção desapareceram entre corrupção, privatizações fraudulentas e má gestão crônica. Os canos enferrujaram e as bombas foram envelhecendo. E cada inverno sem investimento transformou pequenas falhas em tragédias anunciadas. Especialistas alertavam há anos. O sistema precisava de uma taxa de renovação de pelo menos 5% ao ano para continuar funcional. Mas nos últimos 20 anos, a Rússia investiu menos de 1%. O resultado é que 70% da infraestrutura municipal hoje está tecnicamente destruída. É como um corpo que perdeu a circulação e está morrendo lentamente de gangrena. E então veio a guerra com a Ucrânia. Em 2022, quando a invasão da Ucrânia começou, o Kremlin tomou uma decisão. Tudo seria focado na vitória militar. Os bilhões de rublos que antes poderiam consertar redes de água e sistemas elétricos foram desviados para tanques, drones e mísseis. O que Putin não previu é que, ao fazer isso, ele não apenas feriu a Ucrânia, ele condenou o povo da Rússia ao frio. Enquanto a propaganda estatal exibia imagens de força, de um país estável e triunfante, a realidade nas ruas contava outra história, uma nação desabando por dentro. O mesmo governo que tentou congelar a Ucrânia usando energia como arma, está agora congelando seus próprios cidadãos. Nos últimos 2 anos, as imagens se multiplicam. Tubos de aquecimento explodindo e formando geysers de vapor no meio das cidades. Carros cobertos por gelo em ruas transformadas em pistas de patinação. Idosos carregando baldes de água em temperaturas de menos 15 graus Celsius. Em São Petersburgo, centenas de prédios ficaram sem aquecimento por dias. Uma tubulação principal estourou, criando um lago de água fervente, que minutos depois congelou completamente. Em Novosibirsk, o rompimento de um cano transformou avenidas em rios de vapor e gelo. Em Vladivostok, tempestades de neve derrubaram linhas de energia, deixando dezenas de milhares de pessoas às escuras. E em todas essas regiões o padrão é o mesmo: infraestrutura velha, manutenção inexistente e recursos desviados. O problema, porém, vai além do desconforto. Quando uma rede de aquecimento colapsa, o efeito dominó começa. Sem calor, a água nos canos congela. Com o gelo, os encanamentos estouram. Sem água, os sistemas de esgoto travam e transbordam. E quando o frio atinge menos 30 graus Celsius, bastam horas para que uma cidade moderna volte ao século XIX. Hospitais sem energia, escolas fechadas, sistemas de transporte paralisados e uma população inteira tentando sobreviver em condições que lembram tempos de guerra. A Rússia de 2025 vive uma guerra, mas não é só contra a Ucrânia, é uma guerra contra o próprio tempo, contra o próprio passado e contra o próprio povo. E o impacto disso está se espalhando. Cidades sem serviços públicos estão entrando em colapso econômico. Pequenos negócios fecham, famílias fogem para regiões menos frias e os governos locais declaram falência técnica. Em muitos casos, os prefeitos simplesmente não têm mais dinheiro para reparar nada. Os orçamentos municipais estão exauridos e quando tentam pedir ajuda ao Kremlin, recebem silêncio ou ameaças. Para o governo central, admitir o colapso seria admitir fraqueza. Por isso, a propaganda insiste que tudo está sob controle, mesmo quando as imagens dizem o contrário. Грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо! Mas a crise vai muito além do frio. Ela começa a atingir o estômago e a saúde dos russos. A inflação disparou. Os preços de alimentos básicos subiram 30% a 40% em apenas um ano. O episódio mais simbólico foi a chamada crise dos ovos, quando um dos alimentos mais simples e acessíveis se tornou um luxo. Uma dúzia de ovos passou de 100 para 250 rublos, se fosse possível encontrá-los nas prateleiras. E os remédios? As sanções e a saída de empresas ocidentais deixaram o país sem medicamentos essenciais. Milhões de pessoas com hipertensão, diabetes ou doenças cardíacas não conseguem mais os tratamentos que usavam há anos. Os genéricos locais são menos eficazes e, em muitos casos, inexistem. A guerra que Putin iniciou está cobrando seu preço, não só nos campos de batalha, mas nas cozinhas, nos hospitais e nas camas geladas dos cidadãos da Rússia. Enquanto isso, nas televisões, o contraste é grotesco.
Putin aparece cercado de bandeiras, confiante em discursos falando de grandeza nacional e vitória. Nos bastidores, o povo tenta sobreviver ao inverno mais cruel das últimas décadas. As câmeras oficiais mostram tanques desfilando em Moscou. Os vídeos amadores mostram velhos queimando móveis para não morrer de frio. Essa é a Rússia real, um país que se orgulha de vencer guerras passadas, mas está perdendo a batalha mais básica, a de manter seu povo aquecido. E o pior ainda pode estar por vir. Analistas alertam que se as temperaturas caírem novamente abaixo de menos 30 graus Celsius e os cortes de orçamento se mantiverem, o sistema de aquecimento de Moscou ou São Petersburgo pode colapsar completamente. Isso significaria milhões de pessoas sem calor, água ou eletricidade. Seria um desastre humanitário e político, porque quando o frio chega, ele não distingue lealdade. Nem mesmo os mais fiéis apoiadores do regime suportarão congelar por patriotismo. E se isso acontecer, não serão mais protestos isolados. Serão revoltas do calor, como alguns sociólogos já chamam. Multidões nas ruas exigindo o básico: sobreviver. Enquanto isso, a Ucrânia, o país que a Rússia quis ver ajoelhado e congelado, está encontrando novas formas de resistir e até exportar energia de volta à Europa. É o paradoxo definitivo: o agressor congelando, o agredido sobrevivendo. Putin queria usar o frio como arma, mas acabou sendo atingido pelo próprio gelo. O inverno de 2025 não será apenas uma estação, será um julgamento. Um espelho que mostrará o quanto o Império Russo apodreceu por dentro, porque não há poder militar capaz de sustentar um estado que deixa seu povo morrer de frio. Nenhum míssil hipersônico substitui uma caldeira que não funciona, e nenhum hino nacional abafa o som de um cano estourando sob o gelo. E no fim, o frio revela tudo. Revela a verdade, a fragilidade e o custo real das decisões. A Rússia está congelando, e o gelo desta vez não vem da Ucrânia, vem de dentro. Obrigado por assistir.